Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, vamos resolver uma questãozinha de química orgânica, mas diferente daquela decoreba, né, de sempre, daquelas questõezinhas padrões. Uma questãozinha bem legal. E o que você precisa para poder entender bem essa questão e mandar fácil no Enem? Você precisa deixar o like no vídeo. É claro, é processo fundamental do aprendizado. Deixar o likezinho aqui no vídeo do professor e, se possível, compartilhar com a galera se você gostar da explicação. Óbvio, considerar também se inscrever no canal, claro, se os vídeos que tiverem aí estiverem te ajudando a aprender mais e resolver as questões, né? Não só o gabarito, mas como você olha a questão para resolver. Beleza? Galera, então aqui falamos de química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que traz essa questão aqui? A questão 101 da prova do Enem de 2019. Ela fala assim, ó: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas três estruturas de corantes naturais. Temos aqui a bichina, presente no urucum, temos o licopeno, presente no tomate, e o beta-caroteno, que é presente na cenoura e nas laranjas. Aí ele coloca assim: a propriedade comum às estruturas que conferem cor a esses compostos e a presença de. Então tem alguma coisa em comum nesses três compostos que vão causar, né, a presença de cor nas estruturas. Aí a gente vai ver as alternativas. Cadeia conjugada. A princípio, se você olhar aqui, né, você está observando que todos eles têm uma cadeia conjugada. A gente tem aqui dupla, aí simples, dupla simples e assim sucessivamente. Isso em todos os três compostos. Então, de fato, cadeia conjugada está presente nos três? Está presente. É ela que é a responsável? Bom, vamos ver as outras opções para a gente poder discutir melhor. Cadeia ramificada. Bom, cadeia ramificada está presente para todo mundo. Todas elas têm aqui, ó, um carbono, né, terciário, que é a nossa característica para uma cadeia ramificada, a presença de carbonos terciários ou quaternários. Então, a princípio, letra A e letra B está presente em todos. Átomos de carbono terciário. Bom, também temos átomos de carbono terciário em todos. Estou querendo te mostrar o seguinte: se você fosse buscar só aquilo que tem em comum a elas, você já não resolveria a questão. A letra A, B e C está presente em todos os compostos. Aí, ligação dupla na configuração cis. Isso aqui não é verdade, né, galera? Se você olhar aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio, então aqui, por exemplo, já é uma configuração trans. Aqui nos outros compostos também a gente acaba observando isso, ó. O tipo de isomeria que a gente tem aqui é o isômero trans, não é o isômero cis, então a letra D de fato a gente já eliminou. Os átomos de carbono com hibridação sp3, ou seja, átomos de carbono que faz 4 ligações simples. Então, um macetinho para você saber, você vai sempre contar o espaço entre os dedos. Se o carbono fizer 1, 2, 3, 4 ligações simples, você conta o espaço entre os dedos. Ele é sp1, p2 e p3. Então, quando ele diz átomos de carbono com hibridação sp3, ele está falando a presença de átomos de carbono que faz 4 ligações simples. Se ele fizer uma dupla e duas simples, então uma dupla e duas simples, a hibridação é sp1, sp2. Se ele fizer duas duplas, é sp1. Se ele fizer uma tripla e uma simples, também é sp1. Fica com esse macete aí para você lembrar na hibridação. E aproveitar e falar de macete, eu quero fazer um convite para você. Quero convidar você para ir no meu Instagram, porque lá eu realizo um trabalho em paralelo, que é um trabalho de produção de resumos, mapas mentais, dicas de estudo e também de experimentos químicos comentados. A gente sempre tem a vontade de ver em sala de aula experimento de química, né? Explosão, fogo principalmente, e lá eu divulgo alguns vídeos sempre muito explicado, com muito detalhe, para você poder compreender a química envolvida. Então fica o convite para você, é @abporto,
Tem um conteúdo bem legal que eu divulgo lá, né, um trabalho em paralelo. Fica aí o convite, eu tenho certeza que vai te ajudar. Aqui tem exemplos de 3 resumos de todas as funções de química orgânica, com exemplos comentados, aqueles casos que você vê espalhado ao longo do livro, ou então que às vezes fica subentendido, mas não está escrito. Então tá aqui, sem falar mapas mentais e vários outros conteúdos, beleza? Não deixe de conferir que eu tenho certeza que você vai gostar. Retornando aqui então, átomos de carbono sp3 a gente tem em todas as estruturas aqui. De fato, a gente tem esses átomos de carbono aqui, vários deles, em todas as estruturas. Bom, o que tem em comum, a gente só conseguiu eliminar a letra D. Todas as outras continuam. E aí, galera, vai depender do conhecimento extra que você tem, né? Tipo assim, de bagagem de química que você está trazendo para a prova. Por quê? Átomos de carbono com hibridação sp3 são átomos de carbono com, né, 4 ligações simples. Então, por exemplo, se fosse isso que caracterizasse cor, quando você usa o gás de cozinha, na hora que o gás de cozinha estivesse vazando, ele deveria apresentar coloração. Por quê? Porque todos os átomos do gás de cozinha são sp3, eles deveriam ter cor. Se você pegar um álcool, por exemplo, o álcool de cozinha, o etanol, ele também tem carbono com hibridação sp3. Então, se fosse hibridação sp3 que desse coloração, a gente deveria observar a cor nesses exemplos que eu te dei aqui. Não é o caso. Átomos de carbono terciário. Se átomo de carbono terciário desse cor, de novo, né, o gás de cozinha deveria apresentar coloração. A gente tem átomos... alguns dos compostos aqui, eu falei besteira agora, desculpa. Aqui a gente só tem carbono secundário, né? Então o gás de cozinha de fato não iria por conta de carbonos terciários. Mas aí a gente ficaria muito limitado a esse lance de carbono terciário. E não tem a ver com isso. Um átomo de carbono terciário, ele acaba não influenciando. Mas por que ele acaba não influenciando? Vamos recordar aqui o seguinte, ó. Quando você está falando de modelo atômico, então vou puxar um pouquinho, vou fazer um desvio aqui da resolução para te explicar isso aqui direito. Quando você está falando de modelos atômicos, você tem o modelo de Bohr. O modelo de Bohr tem as chamadas transições eletrônicas, né? Quando você pega o sal de cozinha, por exemplo, e coloca ele na chama, os elétrons estão no seu estado fundamental, eles ganham energia da chama, vão para um estado excitado e depois retornam. Quando eles retornam, eles emitem ondas eletromagnéticas, eles liberam essa energia na forma de luz. Em alguns casos, cai na região do visível, como é o sódio, em que você tem a emissão de uma luz naquela região ali do laranja, algo meio amarelado. Isso é uma transição eletrônica, movimentos de elétrons que estão envolvidos na coloração. Então, quando a gente traz isso para uma molécula, a análise muda um pouquinho, a gente não fala de orbital atômico, a gente tem que falar de orbitais moleculares. E é exatamente aqui, ó, a movimentação dos elétrons. Se você lembrar das ligações π, elas são orbitais p, né? A ligação sigma é uma sobreposição frontal, então a ligação π ela é uma sobreposição lateral. É a conjugação das ligações aqui, ó, que vão permitir o fenômeno de movimentação das ligações duplas, né? Algo como uma ressonância. A ligação dupla ela pode ficar sofrendo essas transições, esses elétrons podem sofrer transições nos orbitais moleculares, não é orbital atômico agora, e ele pode ficar fazendo essas transições. E é exatamente essa analogia com o orbital atômico. No orbital atômico, a gente tem a presença de luz, ou a presença de cor, na verdade, a emissão daquela radiação na região visível, porque tem transição eletrônica. Aqui a gente tem os orbitais π, os orbitais moleculares, que vão permitir, no caso das ligações conjugadas, o fenômeno dessa ressonância, dessa movimentação de elétrons, em que os elétrons saem do orbital, são excitados e voltam nessa movimentação, só que de orbital molecular. Então, assim, é uma teoria completamente diferente, são fenômenos, né, do ponto de vista químico que são diferentes, mas eles relacionam exatamente a movimentação de elétrons. Um carbono terciário ou uma cadeia ramificada de nada influencia na movimentação de elétrons, eles não têm nada demais desse ponto de vista. Então,
a resposta certa fica sendo a letra A. Por isso que eu fiz essa analogia com o modelo atômico, para você lembrar da presença de corpo. Vem da movimentação dos elétrons. Aqui também vem dessa movimentação de elétrons. E como é que você lembra de movimentação de elétrons? Lembra do fato de ter que ter duplas conjugadas. E aí você ganha uma movimentação dessas duplas, que é o que vai conferir. Todos os três compostos aqui, o do presente no urucum, no tomate e na cenoura, eles têm cadeias conjugadas que vão permitir a movimentação desses elétrons. Beleza, galera? Então, fica aqui resolvido e comentado para você ver que era uma questão que precisava de uma abordagem diferente e exigir de você uma bagagem de química, né, um conhecimento não tão limitado àquele identificar grupo funcional, identificar cadeia, ia pedir um pouquinho mais de você para poder resolver a questão. Galera, espero que você tenha gostado. Se te ajudou, por favor, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar a galera que está se preparando a estudar cada vez mais e melhor. Beleza? Jovens, muito obrigado, bons estudos e valeu!